Catarina nasceu em 25 de março de 1347, na cidade de Siena, na Itália. Filha de uma família muito pobre, ela foi uma entre os 25 filhos que seus pais tiveram. Por causa de toda essa situação, Catarina teve uma infância conturbada. Não teve condições de estudar e, além disso, cresceu fraca e franzina. Vivia sempre doente. Com apenas 7 anos, a pequena Catarina quis consagrar a Deus sua virgindade. Já nessa idade, relatava visões em seus momentos de oração. Com 15 anos, Catarina ingressou na Ordem Terceira de São Domingos. Como religiosa, em seus momentos de oração contemplativa, entrava em êxtases. A simples observação desses fatos levou à conversão centenas de pessoas durante a juventude da santa. Depois de adulta, Catarina continuou sua vida de oração e atuação na sociedade. Com o intuito de orientar o povo, e como não sabia escrever, ela passou a ditar cartas para as pessoas. Nessas cartas, ela orientava as atitudes, conduzindo para a misericórdia e convocando a todos para o exercício da caridade, para o esforço pelo entendimento e pela paz. Então, apareceu a primeira grande dificuldade na vida de Catarina e da Igreja, o cisma católico. Fazia já 70 anos que a sede da Igreja estava em Avignon, na França, e não em Roma. Com isso, a autoridade da Igreja sofria influência da política francesa. Muitos na Igreja pensavam que seria impossível superar essa adversidade, porque 2 papas estavam disputando a cátedra de São Pedro. Com isso, o povo católico em todo o mundo sofria. Santa Catarina, porém, inspirada por Deus, começou a agir. Viajou pela Itália inteira e também por outros países, falando, pregando, ditando cartas aos reis, aos príncipes e aos governantes católicos. Também ditou cartas aos cardeais e aos bispos. Por fim, ela conseguiu que Urbano VI, o verdadeiro Papa, voltasse para Roma e assumisse o legítimo governo da Igreja. Outra grande dificuldade enfrentada por Santa Catarina foi a peste negra. Para muitos, essa barreira seria intransponível. Santa Catarina, porém, enfrentou com serenidade e firmeza. A peste, com efeito, dizimou quase 1/3 de toda a população europeia. Santa Catarina colocou-se ao lado dos doentes, lutando por eles e curando a muitos através de ações diretas e de suas orações. Seu exemplo de amor e misericórdia converteu centenas de pagãos e deixaram seus contemporâneos perplexos. Em meio a todas essas dificuldades em sua vida, Santa Catarina conseguiu deixar obras literárias extraordinárias, ditadas por ela, escritas e editadas por vários copistas. Sua obra é de grande valor histórico, espiritual, religioso e místico. Um de seus livros mais importantes é o Diálogo sobre a Divina Providência. Esta obra é lida, estudada e respeitada até os dias de hoje. No seu tempo, teólogos famosos viajavam de longe para ouvir as pregações e meditações de Catarina, por causa de sua grande sabedoria, profundidade teológica e poder da palavra. Santa Catarina não era nem mesmo uma religiosa com votos perpétuos. Era apenas uma simples irmã leiga da Ordem Terceira dos Dominicanos. Porém, apesar de analfabeta, ela é considerada a mulher cristã mais impressionante do 2º milênio. Frágil, simples, além de toda a sabedoria de Deus, ela portava em seu corpo franzino os estigmas, ou seja, as chagas da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Catarina faleceu no dia 29 de abril de 1380. Foi vítima de um derrame quando tinha apenas 33 anos de idade. Em tão pouco tempo de vida, esta mulher admirável realizou muito pela Igreja e pela humanidade. O Papa Paulo VI declarou-a doutora da Igreja em 1970, por causa da grandeza teológica e mística de sua obra. No vídeo de hoje, vamos refletir sobre uma de suas meditações místicas, oriundas de revelações particulares, com um verdadeiro e autêntico diálogo com o Senhor da vida. Neste vídeo,
vamos ver a conversa de Deus com Catarina de Sena sobre sua misteriosíssima providência. Tanto aos perfeitos como aos imperfeitos, jamais faltará minha providência, a não ser no caso de que caiam na presunção de confiar em si mesmos. Tal presunção e autoconfiança são frutos do egoísmo. Elas ofuscam a inteligência, destroem a luz da fé. Por causa delas, a pessoa não raciocina, não toma consciência da minha ação providencial, muito embora dela aproveite, pois ninguém existe, santo ou pecador, que fique fora da minha providência. De mim tudo procede, sou aquele que sou, sem mim nada existe, menos o pecado. Esses presunçosos, mesmo beneficiados por minha providência, não a entendem, não a percebem, não a amam, por isso não usufruem da minha graça. Vem tudo distorcido, mesmo sendo retas todas as coisas. Cegos captam a luz como escuridão e a escuridão como luz. Ao colocar sua esperança e esforços no mal, caem na murmuração e impaciência. Este colóquio místico já começa com uma verdade fundamental. Quem só confia em si mesmo não contará com a providência de Deus. Somos imperfeitos, mas se somos humildes e confiamos em Deus, a providência do Senhor não nos faltará. Deus ainda faz uma observação. Mesmo que não confie, ainda assim tal pessoa aproveitará algo da providência de Deus, porque do Senhor tudo procede, menos o pecado. Nada que existe fica fora da providência divina. Filha querida, como podem ser assim tão loucos? Como podem achar que eu, bondade suma, lhes desejo mal nos pequenos acontecimentos da vida, sabendo, através dos grandes acontecimentos, que somente desejo sua santificação? Como não conseguem ver, pela luz natural da razão, minha providência e bondade que estão presentes, e eles não podem negá-lo, na criação e na redenção pelo sangue de Cristo? É algo evidente, não podem negar, e por isso ficam amesquinhando-se diante da própria sombra. É que reprimem a própria capacidade natural de entender. A pessoa desvairada não percebe que vive em contínuos cuidados pelo mundo, em geral, e por cada homem em particular, de acordo com suas necessidades. Durante esta vida, ninguém fica parado. Todos vão mudando até atingir a meta final e definitiva. Por isso, sempre ajudo cada um na situação em que se encontra. Deus ajuda a cada um na situação em que estiver. Impressionante! A providência divina pode ser dividida em geral e particular. Esta divisão é apenas para nossa compreensão, pois Deus está sempre conosco, nos pequenos e nos grandes acontecimentos. Neste trecho é confirmada uma passagem bíblica onde diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus, que é amor, piedade e ternura, cuida dos homens e do mundo. O que importa é o crescimento espiritual de cada um, a adesão a Cristo de cada um, que levará individualmente cada ser humano à vida eterna. Deus está sempre presente, ajudando o homem na situação em que ele se encontra. Que admirável mistério! De um modo geral, dei no Antigo Testamento a lei de Moisés e os oráculos dos profetas. Antes da vinda de Jesus, o povo judeu não ficou sem profeta que o confirmasse com suas palavras, infundindo-lhe esperança no profeta dos profetas, o qual viria tirá-lo da escravidão, libertá-lo, abrir-lhe o céu com o próprio sangue, aquele céu por tanto tempo fechado. Depois da vinda de Cristo, nenhum outro profeta apareceu para dizer aos judeus que suas esperanças tinham se realizado. Já não ocorria a presença de profeta para explicar o que sucedera, muito embora os judeus, por cegueira, não tenham reconhecido meu filho. Após os profetas, providenciei que viesse meu filho como mediador entre mim e vós. Seguiram-se os apóstolos, os mártires, os doutores, os confessores, dos quais já falei. Que observações intrigantes! Até Cristo, Deus enviou os profetas para guiar o seu povo. Depois de Cristo, ninguém foi enviado para explicar aos judeus que Cristo era o Messias prometido. A cegueira tomou conta do povo da antiga aliança e muitos não creram em Jesus Cristo.
único mediador entre Deus e os homens. Aqui também é confirmado: o céu estava fechado até o sacrifício redentor de Jesus. O céu agora está aberto para todos aqueles que aderirem a Cristo com sua fé e suas obras. De todas as coisas cuida a minha providência, desde as menores até as maiores. É a providência geral, em favor de todos aqueles que a aceitam. Aos homens, em particular, age conforme quero. Acontecerá a vida ou a morte, a fome ou a sede, mudanças de posição social, nudez e calor, injúrias, caçoadas e traições. Permito que as pessoas digam e façam tudo isso. Não procede minha malícia da vontade, presente naqueles que praticam o mal, injuriam, mas de mim recebem o ser e a existência. Sem dúvida, não lhes dou o ser para que pequem contra mim o próximo. Dou-o para o serviço e o amor. Permito o mal, a fim de que o ofendido prove sua paciência ou a adquira. Às vezes deixo que todos se ergam contra o justo, chegando mesmo a matá-lo. Os seguidores do mundo se admirarão, acharão injusto que um inocente morra na água, no fogo, devorado pelas feras ou sob os escombros de uma casa. Tais acontecimentos parecerão estranhos a quem os olha fora da fé. O fiel que experimentou minha providência nos grandes acontecimentos referidos acima não pensará assim. Ele sabe que tudo faço com providência, com a única finalidade de salvar os homens. Tudo olha com respeito, não se escandaliza por alguma intervenção minha a seu respeito ou a respeito dos outros. Tudo supera com paciência. Eis algo muito difícil de viver, mas faz parte da dinâmica da vida de todo cristão. O caminho é difícil. A teologia da cruz é uma realidade. Para sermos cristãos, precisamos tomar as nossas cruzes, renunciarmos às nossas vidas e seguirmos Jesus Cristo. Ainda que nossa vida pareça somente um vale de lágrimas, o que importa é a nossa salvação, a vida eterna, que é infinitamente mais importante do que nosso período finito de peregrinação terrestre. O fiel, enxergando todas as situações com os olhos da fé, com uma visão espiritual, saberá esperar com paciência. Deus não auxilia ninguém a fazer o mal, mas nos concede o ser, a existência e o livre arbítrio, obviamente, que saibamos seguir a Deus, inclusive nos momentos de dor. A meta do Senhor para cada um de nós é a vitória na Jerusalém celestial. Deus continua: minha ação providencial está presente em todos os seres, todos eles lhe são submissos. Pessoas a quem consideram o granizo como uma crueldade, assim como as tempestades, os raios, quando os deixo cair sobre o corpo de alguém e dizem que não providenciei pela incolumidade da pessoa. Embora tais pessoas julguem o contrário, o que realizo em tais casos é livrar alguém da morte eterna. Os maus pervertem inteiramente minhas ações, interpretam-nas conforme seu mesquinho modo de sentir. Filha querida, quero que o compreendas. É pela paciência que tolero os homens criados à minha imagem e semelhança e por amor. Mas presta atenção, fixa teu pensamento em mim, procura recordar-te daquele caso particular pelo qual imploraste a minha providência. Como sabes, atendi teu pedido e aquela pessoa retomou seu lugar, sem perigo de vida. Pois bem, o que aconteceu aquela vez em caso particular sempre se verifica no geral. Que tenhamos a consciência que tudo concorre para livrar os homens da morte eterna. A providência de Deus age no geral e no particular, objetivando sempre a nossa salvação. Como foi dito aqui, o Senhor atendeu a um pedido especial de Catarina de Sena. Também nós podemos pedir a Deus que sua providência venha em nosso socorro por alguma circunstância específica. Porém, precisamos confiar sempre nela, porque tudo concorre para o bem dos que procuram a sagrada face de Cristo. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Fixemos sempre nossos pensamentos em Deus, que o Espírito Santo nos ajude constantemente, diariamente,
nesta busca por esta confiança, alimentando a nossa fé. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe o seu like e compartilhem. Se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.